Si Jesús realmente sanó enfermos en el pasado, ¿por qué los hospitales de hoy siguen llenos? En otras palabras, si Jesús devolvió la vista, por ejemplo, a un ciego de nacimiento, ¿por qué hay millones de personas hoy con discapacidad visual, por ejemplo? O hoy, ¿por qué millones de personas están con enfermedades degenerativas, incluso sin respuestas médicas? Y otra pregunta que se hace también, yo ya lo hice, quizás usted igual, pero escucha eso. ¿Por qué la gente que más ora, a veces las personas que tienen más fe, son las personas que más sufren de enfermedad? Usted ve eso claro en el hospital. Yo trabajo con pacientes y hemos visto isso de maneira muito seguida. Eu vejo o sofrimento todos os dias, com diagnósticos difíceis, nomes e apelidos. Isso pode passar tanto aqui em Bolívia, Latinoamérica, como em Europa e outros países do mundo. E isso não é solamente uma pergunta filosófica, é um dilema real. Hoje eu quero abrir-te algo que encontrei ao estudar o Evangelho de Juan, e algo que cambiou minha vida por completo, a maneira que entendo os milagros, o dolor, e eu estou seguro que isso também vai cambiar seu entendimento. Escute isso. O primeiro que quero ler está aqui no Evangelho de Juan, Evangelho de San Juan, capítulo 20, versículo 30 e versículo 31. Diz assim: Jesús hizo muchas otras señales milagrosas, guarde esa palabra, señales milagrosas, en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en ese libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Que texto especial. Usted ha visto aqui que essa palavra que aparece aqui, Juan va a usar essa palavra, uma palavra clave aqui. Juan disse: Jesús hizo muitas outras señales. Señales aqui, Juan não escreve só milagros ou prodígios. Señales em griego é semeion. Isto significa literalmente um letreiro, um indicador, uma flecha no caminho que apunta hacia algo muito mais importante que si mesmo. E é interessante porque aqui Juan ele disse que ele está selecionando señales que Jesus hizo para provar que o Messias prometido já estava aqui na terra. Então, Juan hace uma seleção de los evangelios, de los 4 evangelios, São Mateus, São Marcos, São Lucas, São Juan, são 35 milagros de Jesus, 35. E Juan seleciona 7, e chama de señales, isso, Juan vai chamar de señales. Então, esse indicador, o que quero dizer? Que é uma señal? Piénsalo assim dessa maneira. Imagínate que você está indo por la carretera, que estés em São Paulo, em Madrid, em Cochabamba, onde estés. Está indo por la carretera e você vê um letreiro, uma señalética, e vai conduzindo por la noite. E está escrito ali, Cochabamba, a entrada a 500 metros, ou Madrid, a 100 quilômetros, siga por la carretera, ou São Paulo. Está aí a señal, está indicando. E que é o que hace? Tu não te detienes aí e te barras em meio da carretera, abraças o poste, o letreiro e te saca fotos e está vivendo aí. Não. O te disse que já cheguei. Não ha chegado. É só um cartel, não é tu destino, é um cartel que está mostrando o caminho, o rumbo. O letreiro está aí só para indicar-te aonde deves ir. Ou seja, não é assim, é chegado, já terminou todo, está listo. Não, é só um letreiro. E é interessante porque é exatamente o que Juan está fazendo aqui. Juan está mostrando que os milagros de Jesus são estas señales. Mas vamos a ver isso, como é? Aí está a coisa. Aqui vai uma preocupação que tenho como profissional de saúde, incluso como missioneiro médico. É interessante porque aí vem a pergunta: para que a señal está apontando? ¿Hacia dónde? Já que uma señal aponta algo, para que está apontando? Para que essa señal? Para que sirve? E é interessante porque o mesmo Juan
em su capítulo 20, versículo 30 y 31 que hemos leído, Juan va a decir, y aquí que la palabra se vuelve más así, vamos a decir, más llamativa. Hay un detalle, que ponga atención. En el versículo 31 dice que estas cosas sean escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre ustedes tengan vida. Aquí está la clave, la palabra que es vida. ¿Para qué creer? ¿Para qué estas señales? ¿Para qué? Vida, la palabra es vida. Aquí hay essas palavras aqui que se refiere à vida. Eu quero fazer uma distinção, incluso eu tomei nota aqui para que entendas bem. A palavra vida ela pode ser tanto como bios de biologia, de vida bios, ou se não soy. Déjame explicarte o que é a palavra bio. Bio é de onde vem a palavra, essa palavra biologia. É vida física, é vida celular, é vida de conhecimento, lo que depende de sua pressão arterial, seus signos vitais, sua respiração, sua homeostasis física, e essa é a vida. A vida bio, e é hermoso isso, porque com toda a beleza que temos, a vida biológica, pero tem uma fecha de caducidade. E está escrito em nosso próprio ADN, é impressionante, o tema do ADN, temos nossa fecha de caducidade, não sabemos quando será, pero temos. Pero a segunda palavra aqui que Juan está dizendo aqui desse texto de Juan capítulo 20 é soy. O que significa soy? Soy é essa vida indestrutível, não é a vida biológica. Soy é a vida eterna desse desenho divino. É a vida que flui de estar em perfeita comunhão com o Criador. Uma vida completa, que nem a enfermidade degenerativa, nem o câncer, nem a morte física pode destruir. Essa é a vida que Juan está dizendo aqui. Quando vocês crerem em Jesus, vocês vão crer em seu nome, que Ele é Filho de Deus, que Ele é o Cristo, vocês vão ter vida. Não é vida biológica. Não está dizendo que crer em Cristo agora vamos ampliar, vamos añadir anos de vida. Não é isso. O que Juan está dizendo aqui é que essa vida é uma vida eterna. O que o próprio Juan escreve ali no capítulo 10, quando Jesus dijo: eu vine para que tenham vida e la tenha com abundância, essa vida eterna, essa vida plena. Então, o ponto central aqui de Juan agora, basado em tudo isso que estamos vendo, é aqui que começa o coração do assunto. Quando Jesus sana um corpo enfermo, ok, os milagres de Jesus sana um cego, sana um paralítico, ressuscita um morto, ok. O que está haciendo é usar uma sanidade física temporal, em outras palavras, um pequeno destello del bios, dessa vida biológica. É como um letreiro de trânsito que está apontando a uma vida mais permanente, uma vida integral. Essa vida biológica, a sanidade de Jesus, mira, já empieza aí. São señales que apontam. Se acorda do letreiro que falei, não é? Que quando vemos assim letreiro, Cochabamba, então, está apontando Cochabamba. Então, está apontando a um destino. Então, vamos começar a entender que essa sanidade física agora de Jesus está dando um destello de la bios, dessa vida física, pero que señala a vida eterna, a vida soy. São palavras um pouco mais complicadas, pero déjame explicar-te dessa maneira. Aí, agora vem por que então eu perguntei, quando empecé essa palavra, dizendo, se os milagres de Jesus ao início, significa que se os milagres de Jesus hubieran solo tenido como propósito a sanidade física para esse momento aí, demonstrações de poder médico ou uma ajuda humanitária temporal, Jesus havia fracassado. Por quê? Porque deixou a milhares de enfermos sem tocar em Judéia e a los poucos que sanou, também essas pessoas terminaram envelhecendo e se enfermaram de novo e morreram de novo. Mira Lázaro, Jesus ressuscitou Lázaro, todos, uau, que super. Pero Lázaro volvió a morir, ou Lázaro está vivo agora? Não, Lázaro não está vivo, Lázaro morreu. Pero se os milagros de Jesus são señales, então, são señales, olha a palavra señales. Então, cada um de eles cumpriu exatamente aí, de maneira cabal, seu propósito eterno. Cada señal cumpriu seu propósito. Qual era o propósito? Apontar hacia Jesus como a única fonte de vida que não tem fecha de caducidade, de vencimento. Então, isto responde a um limite
que a medicina e a ciência moderna não pode tocar, queridos. Você está vendo aqui, eu trago alguns livros aqui. Mira, esse livro aqui, Medicina de Emergência, mira o grossor desse livro. Mira, saúde de emergência. Aqui outro, conhecimentos médicos. Interessante, materiais. Mira, quanto conhecimento, pero hay algo aí que, quando um paciente terminal me pergunta assim, um paciente me pergunta, doutor, por que a mim? Por que me passou isso a mim? Eu posso ter títulos, eu posso ter estadísticas, eu posso ter tratamentos, pero eu não tenho uma resposta clínica para essa pergunta. Por que a mim? Por quê? Porque essa pergunta não é médica, é existencial, faz parte dessa caducidade que temos. Por que está passando isso comigo? Quantos padres enfermos les gostaria, ou, por exemplo, os filhos estão enfermos, os padres dizem, que fuera a mim, não a meu hijo, ojalá fuera a mim que eu estivesse enfermo. É grave esse assunto. Aí vai um desafio grande agora, porque eu quero fazer uma desconstrução, quero desconstruir algumas das respostas de nossa cultura hoje. Por exemplo, há algumas perguntas que tentam explicar algumas pessoas, não? Algumas filosofias que tentam explicar o sofrimento, tanto ser religioso quanto secular. Você se ha dado conta que as religiões tentam explicar o sofrimento? Por exemplo, não vou entrar nesse tema agora, vai ser nos próximos vídeos. Por exemplo, o hinduísmo vai explicar sobre o karma. O budismo vai explicar sobre o tema de ser iluminado, sobre o tema de reencarnações, como o hinduísmo também, o budismo, o islamismo, o fatalismo. Ou seja, várias religiões vão tratar de ter uma explicação, incluso a filosofia. Então, a religião, a primeira coisa que trata essa resposta moralista, a religião, seja qual seja, a religião te vai dizer: se não te sanas, é porque te falta fé, ou porque seguramente tienes um pecado oculto. Se é outra religião, vai dizer, não vai que o karma vai reencarnar, ou se é alguns, a vezes, de religião cristiana, alguns vão dizer, não, é que te faltou fé. Há um pecado aí. Pero déjame decirte com firmeza, isso não é evangelho. Não é o que está aqui. Não. Isso é uma tortura psicológica intolerável para aquele que já está quebrantado por el dolor. É reduzir a Deus a uma máquina expendedora. É como poner uma monedita e aí sale a latita e a Coca-Cola. Um rato, Deus não é uma máquina expendedora de sanidade. É como tratar com Deus como um negócio comercial. Isso, a vezes a religião hace isso. E por outro lado, você diz, não sou religioso, não creio em Deus, sou ateu. Ok, pero escucha o que diz o ateísmo. É preocupante. Ok, a religião é uma tonteria, a gente diz, não tem respostas válidas, então eu não creio em nada, eu não creio em Deus, sou um ateu. Ok, pero escúchame isso. Esse é um problema sério também, porque não te dá a resposta. Se a religião não te dá a resposta, o ateísmo aún menos. E o ateísmo disse que, você disse assim, ou seja, sacamos Deus dessa equação. Não, Deus não tem nada a ver com isso, Deus não existe. Te disse que o dolor não tem nenhum propósito, que o universo é só um acidente biológico frio e que debes resignar-te. Não, é só um acidente, não há nada depois de isso, é só um tempo. Ou seja, não há Deus, não há explicação, é todo matéria, é todo física, é todo o que vemos, é todo o que tocamos. Há que aceitar a realidade do sofrimento e da enfermidade. Mas será que é essa a resposta definitiva? Em sério? E há um autor que me gusta muito, se chama o Dr. John Lennox. Ele escreveu esse livro chamado 2084. É um matemático catedrático de Oxford, Dr. John Lennox. Me encanta esse livro, estou lendo já por segunda vez. Eu tenho uma admiração tremenda por ele, Dr. John Lennox. Há outros livros. O Dr. John Lennox é cristiano e ele señala algo sumamente incômodo sobre o ateísmo, por exemplo. Ele disse que ao quitar Deus da equação, tu não vai eliminar o dolor. Ou seja, quitar Deus de sua vida não te vai fazer eliminar o dolor. O dolor sigue exatamente igual na camilla do hospital. O único que has logrado é quitar todo. Bem o que disse o Dr. John Lennox, de Oxford. Ele disse que o único que vas fazer ao quitar Deus é
eliminar toda esperança de consuelo e uma esperança final e uma base para a justiça final. Lo único que estás haciendo es quitar a esperança e a justiça. Piénsalo por um segundo, se não há Deus, então os tiranos, os opressores e as enfermidades degenerativas que causaram esse sofrimento injusto. Pensa um ninho que nasce já com uma enfermidade degenerativa, um ninho que nasce cego, um ninho que nasce com uma hipóxia cerebral e uma PCI, uma parálise cerebral infantil. Ou seja, quitar Deus é raro, porque dá a impressão que a enfermidade, todo esse sofrimento injusto e todo isso simplesmente ganhou. Não há reparação então no universo. Isso, queridos, isso não é a solução ao problema do sofrimento. É resignar-te a que a injustiça e o dolor tenham a última palavra para sempre. Então, o ateísmo não é a resposta. Não é a resposta. Você está... Não há como explicar por que esse niño nasceu assim, então. E agora vem algo que me chama a atenção, porque depois de ler Dr. John Lennox e escuchar os pastores, escuchar outros homens de Deus, incluso esse autor Dostoiévski, esse russo, né? Esse Dostoiévski, ele disse que, conta a história, incluso eu tomei nota aqui, isso me chamou a atenção, que mientras Dostoiévski estava mirando um quadro, e ele... Aqui está. Eu tomei essa nota aqui porque me chamou muito a atenção. Aqui, ó. Disse que mientras ele mirava um quadro da crucifixião de Cristo, ele dizia que o cristianismo, Dostoiévski mirava um quadro da crucifixião de Cristo, uma pintura, uma gravura. Disse que o cristianismo é a única religião que tem um Deus com cicatrizes. Com cicatrizes. Escute isso. De isso vou falar agora. O Deus do cristianismo, o Deus verdadeiro, não se queda aí observando o dolor, sino que ele encarnou em meio de nosso dolor. Te explico. O Evangelho de Juan propõe aqui algo radicalmente distinto do que diz a religião, ou a irreligião, ou o ateísmo, ou as religiões. Juan propõe algo totalmente radical, distinto. Não nos apresenta um Deus distante que observa o sofrimento humano desde uma torre de marfil cósmica, mientras nos lança discursos teóricos, discussões abstratas, teorias. Não, Deus não está sentado aí de uma torre de marfil mirando o sofrimento humano. É interessante porque o cristianismo, e Juan aqui em sua carta nos apresenta um Deus que entrou corporalmente em nosso sofrimento. Jesus não sanou enfermos de uma distância segura. Jesus se acercou e los tocou. Jesus estuvo com eles. Se acorda do leproso que Jesus lhe abraça, lhe toca. E então, naquela cultura, por exemplo, tocar um leproso ou um paralítico marginado era absorver sua própria condição, era ser-se impuro. Aí está. O Evangelho nos mostra que isto chegou a seu ponto máximo na cruz. Incluso algumas pessoas, eu estava escutando essa semana algo interessante, algumas pessoas perguntam assim: onde estava Deus em Auschwitz? Onde estava Deus nos campos de concentração? Onde estava Deus onde miles de pessoas eram levadas às câmaras de gases para serem torturadas e mortas de maneira inocentes por um regime nazista horrível, satânico e maligno? Onde estava Deus em Auschwitz? Essa é a pergunta que muitos fazem, principalmente os ateus. E a resposta é que Deus estava em Auschwitz. Como isso? Que loucura! Como? Sim, 2000 anos antes. 2000 anos antes. Em la cruz, su ponto máximo, en el Calvário, Deus mesmo absorveu a tormenta mais oscura, o sofrimento mais oscuro, mais dolido que há. O peso de toda muerte, o clamor de Auschwitz, não é um clamor solo de aqueles que morreram ali.
El clamor de Auschwitz é o clamor de la madre que está sepultando su hijo agora. É o clamor del padre que está sepultando sua esposa agora. É o clamor desse padre de família que perdeu todo, que está sofrendo com enfermidade mortal. E é esse peso em la cruz, quando Jesus gritou. Nós vamos desenvolver esse tema mais adelante, pero na cruz, quando Jesus grita, Deus mío, por que me has desamparado? Isso está aqui em São Mateus, hemos visto isso em São Mateus, quando Jesus grita, Deus mío, São Mateus, capítulo 27, versículo 46. Jesus, às 3 da tarde, Jesus gritou com força, Eli, Eli, lama sabachthani, que significa, Deus mío, por que me has desamparado? É esse clamor de Jesus, desse desamparo da cruz, é o clamor desse padre de família que está perdendo seu filho agora por um câncer, por um tumor, que não tem terapia. É o clamor de Auschwitz, que as mamás miravam a ducha, miravam mientras caíam gases, ácido, coisas horríveis. É esse clamor, e Jesus na cruz absorveu todo esse dolor e esse abandono absoluto. Pero é o mesmo Jesus ressuscitado, ele que venceu a morte física e que decide então agora aparecer a seus discípulos. Você se deu conta que depois da ressurreição, as cicatrizes de las manos de Jesus e de seu costado por haver sido perforado com a lança, hasta su pericárdio, hasta tuvo ali um derrame pleural, agrediu todo o seu corpo com essa lança que entrou, Jesus sofrendo agonias horríveis. Você se deu conta que depois da ressurreição seguia as cicatrizes em suas manos e em seu costado? Por quê? Por que não borrou? Faltou medicina? Faltou poder? Não. É porque as marcas de los clavos são parte de quem é Jesus hoje para nós. É o único Deus com cicatrizes. É um Deus com cicatrizes que entrou na humanidade, sofreu os dolores da humanidade. Jesus caminhou na terra, não era um ser, um Goku, um Pikachu ou um outro ser raro qualquer, caminhando por aí com poderes e dando poderes para qualquer. Não, era um homem de carne e hueso caminhando sobre a terra. Ele suportou os dolores, cargou com as cicatrizes. E isso significa algo, querido. Ponga atenção. Não é teoria, não é sentar na cama de uma pessoa que está lá muerta e dizer, tenho uma teoria bonita para dar-te aqui. Mira, não é. É decir, não estás sofrendo solo e não fuiste olvidado por el Criador. Não fuiste olvidado. E a aplicação, o cierre que quero dar-te agora é isso. Escute isso. A aplicação, o cierre que quero trazer-te agora é essa verdade. É essa verdade. As perguntas que as pessoas fazem, não? As perguntas que as pessoas fazem. Será que é verdade esse tema de cristianismo, de fé em Deus? É verdade isso? As pessoas perguntam também, será que Deus é bueno? Por que Deus tolera tantas coisas assim? E será que essa fé cristiana resuelve de verdade? Funciona de verdade? E eu quero trazer essa reflexão para finalizar esse tema agora. Vamos dar seguimento, eu vou explicar um pouco mais depois. Nos leva a duas aplicações muito práticas, duas aplicações. Com essas perguntas que sim, será que é verdade tudo isso? Será que Deus é bueno de verdade? Será que funciona para a minha vida ou é só uma teoria bonita? A primeira aplicação que quero dar é que deve examinar-te hoje. Te toca a ti. Examinar-te hoje para ver como está sua relação com Deus. Muitos de nós buscamos a Deus bajo a lógica, não? Buscamos assim, a religião me vai dar algo, Deus me vai dar algo. É como um contrato, não? Contrato. Pensamos de forma inconsciente hasta assim, se eu me porto bem, vou à igreja, vou à missa, vou aos cultos, hago mis ritos, ofrendo, hago buenas obras, por lo tanto, Deus está obrigado a dar-me saúde, êxito e uma vida sem problemas. Déjame decirte com muita sinceridade e muito amor, por favor, isso não é fé. É um intento de controlar e manipular o soberano do universo. Não é fé.
Não importa qual igreja seja, não importa qual religião seja. Estás tentando manipular a Deus, fazendo boas coisas para ter bons resultados. Por supuesto, hacemos boas coisas, praticamos a moralidade, não somos imorales. Não, isso não é uma excusa para ser imoral. Não, temos que praticar a moralidade e ser boas pessoas. Mas nós estamos tentando comprar o soberano do universo. E a fé verdadeira nasce de verdade quando você deixa de fazer essa relação de negócios com Deus. Você de verdade vacía tus manos e decides rendir-te à sabedoria de Deus, sabendo que por amor a você, Ele demonstrou isso em la cruz, muriendo em seu lugar, sofrendo os dolores físicos em seu lugar. E a segunda aplicação é essa, que a esperança cristiana não é um optimismo ingênuo, que diz assim: não te preocupes, amanhã todo vai sair bem. Como algo estoico, não? Estoicismo, assim, a palavra dos estoicos, não te preocupes, todo vai sair bem. A vida é assim. Não, a fé cristiana é realista. Nos disse que nesse mundo tendremos aflição. Não é um optimismo ciego, es que todo vai sair bem, hijito. Não, vai haver problemas, vai haver dificuldade. A fé cristiana nos dá uma certeza histórica de uma tumba vazia, de que a enfermidade, a morte física não tienen a última palavra sobre tu história. Não tiene. Não é uma tumba vazia, não é um sepulcro. Ou seja, perdão, não é uma tumba, não é um sepulcro, não é um cemitério, a última palavra, senão uma tumba vazia. A fé cristiana nos ensina de que o dolor que estás experimentando hoje em tu corpo, ou a pérdida, quizás um duelo, um luto de um familiar, não é o ponto final de tu história. É um capítulo oscuro, sim, por supuesto que sim. É um capítulo muito oscuro. Pero é um capítulo oscuro antes de uma manhã de ressurreição que durará por toda a eternidade. Então, eu te quero apresentar agora a ruta. A ruta é essa. Esta série que estamos começando hoje, de estudos, aqui na mesa, sentado, com materiais, apuntes, nós chamamos para que tenhais vida. E nos primeiros 5 vídeos, nós vamos assentar nessa mesma mesa aqui, com a Bíblia aberta, para analisar como Jesus se encontra com pessoas em diferentes caminhos do dolor. Ponga atenção. Primeiro, no nosso próximo vídeo vamos falar do oficial de um rei que passa para ver como passar de uma fé de emergência a uma fé que descansa na palavra de Deus. Em outro vídeo, vamos estudar o paralítico de Betesda, Juan capítulo 5. Vamos ver todos esto no livro de Juan, capítulo 5, para descobrir como a graça de Jesus rompe com os esquemas da religião. Há uns esquemas aí. A graça rompe com essa desgraça toda aí. Depois vamos ver no capítulo 9 a cura de um cego de nascimento. Para romper esse molde, não é, de karma, de reencarnações, ou a culpa de seu papá, a culpa de sua mamá, o dolor é sempre um castigo divino. Vamos romper isso. E depois vamos ver Juan capítulo 11, a ressurreição de Lázaro, para aprender a llorar com dolor real, pero com a esperança indestrutível ante a morte. Indestrutível ante a morte. E vamos encerrar essa série contemplando esse Deus com cicatrizes. Deus com cicatrizes, guarda essa palavra. Deus com cicatrizes. Em la cruz, onde o sofrimento humano é redimido para sempre. Então, antes de terminar essa hora, eu quero invitar-te a que haga parte dessa série. Siga os vídeos, acompanhe com nós. E se tem dúvidas, pode enviar aí as perguntas, as dúvidas. Vai estar meu contato também, pode contactar-me para que podamos seguir falando. E não te olvides de subscrever-te aí, ativar a campanita para que possa sempre receber esses vídeos. E compartilhe esse vídeo quizás com alguém que esteja passando por uma sala de aflição, seja um dolor físico, um dolor emocional, um dolor psicológico, um dolor familiar, uma perda, um desemprego. Comparta com alguém para que podamos estudar. E minha despedida final é essa. Mantenhamos uma fé que pensa e um coração que descansa na graça de Deus. Que o bom pastor
El Señor Jesús guarde tu mente e tu cuerpo em perfeito repouso esta semana. Nos vemos no próximo vídeo. Eu sou Samuel Silva. Que o Senhor vos bendiga.